Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, é um prazer encontrá-los. Este vídeo será a antítese do anterior, ou seja, no anterior nós vimos as questões da vida após a morte do ponto de vista mera e unicamente científico. Aqui veremos de uma forma abrangente, né, segundo o que nos mostra a cultura geral e principalmente Mircea Eliade no seu livro História das Ciências e das Ideias Religiosas. Então será mais abrangente e será praticamente antítese. Lá só consideramos a ciência, aqui as crenças, as religiões e a fé. Então, vamos começar. Não esqueçam de dar o seu like, o dedinho é importante, tá bom? O canal recomenda e inscreva-se no canal. A inscrição não custa nada. Então inscreva-se e assim você se torna mais um membro do canal, tá? Vamos então ao nosso material de hoje. Sempre do escrito para a câmera e da câmera para a narrativa escrita. Evidências de que há vida após a morte. Portanto, é o contrário do anterior. A ciência diz que não há evidência, mas estamos vendo aqui agora algo de mais amplo que mostra que há evidências. Buscando a verdade sobre o nosso destino após a morte, a primeira questão é: temos uma alma imortal? Vamos ver aqui no livro Reencarnação, das Ciências Proibidas, página 27. Então nós vamos ver as Ciências Proibidas, página 27, e vamos ver então o sistema de evidência da reencarnação. Página 27, então vamos ver página 27, 26, 27. Então seria a questão da sobrevivência da alma. Então, já mostrando esse quadro, e aqui é o pressuposto de que a reencarnação é a existência de que a alma é imortal, que ela sobrevive depois da morte. Então, isto não pode ser provado pela ciência, mas todas as culturas antigas acreditaram nisso. Todos os tipos de fé e crença. Então, considera-se isso, porque você pode, em filosofia, afirmar que você pode enganar algumas coisas algum tempo, algumas pessoas algum tempo, muitas pessoas durante muito tempo, mas não pode enganar todo mundo durante todo o tempo. Esse é o postulado filosófico que vai nos dar, então, que isso aqui existe, porque foi acreditado durante todo o tempo, desde o Paleolítico, há 1 milhão de anos atrás, até agora. Então, não é possível que a humanidade tenha se enganado durante tanto tempo. Muito bem, partimos para dentro. Vamos voltar para o texto. Então, a resposta maciça de todas as civilizações, todas, é sim. Então, nós temos aqui, portanto, no livro de Mitologia e Regiões Comparadas, já mostramos aqui antes, Então aqui a resposta, em 5 volumes, a resposta é sim. Todos os povos e todas as civilizações e culturas acreditaram, tiveram a crença religiosa, ou então, como se diz, uma doutrina filosófica de que há uma substância do homem, uma essência imortal. Nós temos aqui também outra, que esse livro é um livro precioso, que é o Will Durant, Nossa Herança Oriental, que também fala de a história da civilização no Egito, no Oriente Próximo, na Índia, na China e no Japão, ou seja, em vários lugares. Então, todos tiveram essa crença. Então, é impossível, diz a filosofia, que esse povo todo tenha se enganado. O livro é raro, o Will Durant, a nossa ancestral. Aqui está ele e a esposa. Isso é a pesquisa da qual saiu esse livro, História da Civilização. Então, temos 2 testemunhas. Temos o longo estudo de Mircea Eliade, que fundou a cadeira de Regiões Comparadas e Mitologias Comparadas, e temos aí o livro de Will Durant,
com a esposa dele, a história das crenças e ideias religiosas. Então, vamos voltar ao texto. Então, a resposta, portanto, do Rumeno Miceliade e de Will Durant é sim. Essa crença se baseia em alicerces sólidos e numa plausível evidência, numa evidência plausível. Está aqui no Reencarnação, página 61. Acho que é a mesma coisa que já mostrei. E nos testemunhos, ou seja, as investigações do além-túmulo, aqueles que investigaram, então tiveram algumas evidências. Então, investigações sobre o além-túmulo nos deram evidências de que a resposta é sim. Tá bom? Então, é que a câmera daqui é diferente, né? A minha, agora eu mudei de câmera, estou com webcam. Então, você veja, investigadores sobre o além-túmulo chegam à conclusão que sim, há evidências. Vamos então mostrar essas evidências, portanto, dentro de um ponto de vista diferente do que nós vimos anteriormente. O livro é As Ciências Proibidas. Bem, além das testemunhas, temos, portanto, casos muitíssimos interessantes. Pretendemos fazer um vídeo a respeito, que é Shanti Devi, uma garota, né, de Nova Delhi. Mas ficará, se eu decidir, para um vídeo só para ela, porque é um caso realmente incrível, insuspeito. Então, podemos dizer assim que é factual, já que a maioria das pessoas, dos 8 bilhões de pessoas, 7 bilhões e 900 e X testemunham que tem a fé, a crença firme na encarnação. Consideramos assim, do ponto de vista da filosofia, como sendo fato. E a encarnação, por definição, é a crença na essência imortal do ser humano depois da sua morte física ou biológica. Então, essa crença foi partilhada por o mundo inteiro, segundo os dois livros aqui, o Will Durant e o de Miceliade, né? Então, vamos levar em conta que isso aqui não pode ser deixado sem uma, vamos dizer assim, sem respeito. Tem que ter respeito a isso aqui. Então, mas vamos buscar o que foi que fez com que essa ideia nascesse, né? Deve ter havido um momento em que o homem achou que renasceria, porque ninguém viu uma pessoa enterrada, sepultada, né? Ter virado pó, e depois os ossos se recomporem e renascerem. Então, não é por aí. A evidência é a essência, essa essência, portanto, que está no homem, no ser humano, que é percebida, né? Não é no corpo mortal biológico, mas no corpo etérico astral. Então, parece-nos que, como eu disse no vídeo anterior, o Sol, como todo mundo acreditava, nascia no Oriente e morria no Ocidente, onde ele desaparecia. Lembre-se que nas culturas antigas o Sol morria, porque era considerado um Deus, um ser vivo. E essa aparência de que o Sol nascia no leste e aparecia e desaparecia no oeste, então nascia no Oriente e desaparecia no Ocidente, foi algo tão claro para o senso comum, para o comum das pessoas, que por tantos milênios, né, que aí chegou-se à conclusão que assim também devia ser tudo. Tudo tinha uma morte e um renascimento, né? Então, um pé de bananeira
depois você tira o cacho, então ele cai e derruba e enterra no chão naturalmente. O chão recobre ele. E daquele pé renasce uma nova bananeira. Isso eu sei porque eu tive um quintal onde tinha várias bananeiras. Então quando eu tirava o cacho, cortava o cacho, então derrubava o pé. O pé caía na areia, eu cobria de areia e naturalmente daquele pé onde tinha tirado e ele estava morto, não produzia um segundo cacho de banana, mas produzia uma nova bananeira que nascia dele. A mesma coisa é empim. Você pega um pedaço, uma vara de empim, depois que você tira, a empim arranca do chão, você arranca, você puxa do chão, você afrouxa o chão, né, afrouxa, senão elas não vêm, porque elas ficam muito fundas. E puxa, depois quebra em galhos e enterra e elas surgem. Então há noção na natureza de que as coisas podem renascer. Eu acho que a primeira noção foi a do Sol. Essa é a ideia minha. É provável que essa noção, então, tenha gerado 3 conceitos: a ressurreição, a reencarnação e a metempsicose, que são 3 tipos de renascimento. Propostas em vários lugares, de vários modos, como nós vimos aqui em O Livro do Branco, né? Nossa Ocidental, ele é claro, né? Ele diz exatamente onde. Vamos reler para você ver que ele fez uma explicação séria. Ele diz, Nossa Aliança Oriental, ele diz, no Egito, no Oriente Próximo, na Índia, na China e no Japão, dos primórdios até nossos dias. Aqui nesse volume, porque tem vários volumes, esse aqui é o primeiro, ó. Aqui está escrito, o primeiro volume. Então tem vários volumes, tá? Tem 11 volumes. Então, não podemos desprezar, olha só, a investigação desse homem, nos parece um homem sério, ó, cabelos brancos, tá vendo? Ó, uma pessoa bonita, séria, e fez sua investigação. E foi fundo, porque cada livro, ó, é uma saroca. Então, minha gente, nós temos que agora admitir o seguinte: nem sempre o senso comum está errado. Todo cientista parte do senso comum. Toda a ciência parte daquilo que todos veem e conhecem e se aprofunda. Mas às vezes esse aprofundamento da ciência nega totalmente o senso comum, o que aqui agora não é o caso. Não pode se negar, não se pode negar assim totalmente. Por quê? Porque há testemunhos, como nós mostramos no livro do Espiritismo ali. Há testemunhos. Esses testemunhos são, como eu disse, o mais impressionante para mim é da hindu Shanti Devi, maior perto da Nova Delhi. E a história dela vai se passar depois em Nova Delhi, mas numa cidade próxima. Então, sem dúvida, tenho uma vontade muito grande de fazer um vídeo sobre Shanti Devi. Vamos ao texto então. Então, minha gente, todas as 3 situações são diferentes. Ó. Ressurreição, reencarnação, outra. Metempsicose, outra. Não confundam, tá bom? Vamos depois esclarecer cada uma delas. Mas todas significam renascimento. Alguma coisa que volta e que havia já no ser anterior e volta para outro ser. Portanto, renasce. E não é físico. Não é físico. É extrafísico. Então, vamos então destrinchar essas 3 propostas. Mas todas reduzem a palavra migração. Portanto, transmigração é a palavra mais adequada. Trans quer dizer para, além de migração, que quer dizer mudança. Passar de um lugar para outro. E metempsicose, que é uma palavra diferente de reencarnação. Muita gente acha que é a mesma coisa. Não. A metempsicose de meta, que vai além de, e psicose, que vem de psique, do psiquismo, ou seja, a essência do homem vai além do cérebro. O psiquismo, o psíquico, é a parte do cérebro. É o subconsciente, é o inconsciente. Então, a metempsicose diz que, então, há uma migração desse psiquismo para meta,
para além. Mas é diferente de reencarnação. Então não vou confundir. Eu acredito na metempsicose. E acho que a reencarnação tem algumas falhas. Mas isso é uma preferência minha, pessoal, tem nada a ver. Bom, então meta, além, psiquismo ou mente. A mente vai além, depois da morte do corpo físico e biológico. É, portanto, uma migração para uma região além do préternatural, porque nós temos aqui o natural, que é esse livro, depois nós colocamos em cima aqui o préternatural, e acima do préternatural, minha mão vem o sobrenatural. São três, é um sanduíche. Então, o natural é a base, o préternatural está no meio, o sobrenatural está em cima. Então, do natural, o corpo físico biológico morre, então vem o préternatural, simboliza aqui o corpo, e o sobrenatural, que é sobrenatural. Mas entre o natural e o sobrenatural, há alguma coisa mediana, chamada préternatural, hoje estudado pela parapsicologia. Mas já foi o estudo, quem iniciou foi o Charles Richer, com o nome de metapsiquismo, ou metapsíquica. Richer foi um ser humano fora do comum. Então, minha gente, vamos então partir do suposto de que há uma essência não física de um ser vivo que volta para a nova forma física após a morte. Seja apenas uma parte, a sabedoria, que é o que diz a metempsicose, ou seja, também a transmigração, ou então o corpo inteiro. Então, são diferentes, veja bem, na reencarnação é o corpo inteiro. Então, o carnal biológico. Aqui nós estamos em reencarnação, vamos ver isso aqui, como é que é, vamos ilustrar, páginas 57 a 61. São páginas de 57 a 61, ilustrando. Então vamos ver, 57 a 61. Então nós temos aqui um exemplo de que testemunhos desconcertantes, como por exemplo o de Chantilly de Vie, mostram que a pessoa, então, depois que morre, está aqui o rosto dela, né, no caixão branco, defunto, está aqui, ó, meu Deus do céu, é o contrário, eu não consigo me adaptar à webcam ainda, tá? Desculpem, mas não consigo. Então, a minha mão esquerda está do lado de cá. Então, aqui, ó. Então, aqui está o rosto da pessoa. Meu Deus do céu, para cá. No caixão, branca, defunto, né? Aqui ela tem algo que é outro corpo no futuro, e então ela renasce no útero, né? No útero ela renasce. Meu Deus do céu, é o contrário. Lá é o espelho. Eu não estou habituado, vocês vão ter que perdoar. Então, ela está aqui no útero, né? No útero ela está uma criança que renasce, até é uma criança, né? Que vai renascer e então vai voltar para em outro corpo físico, ó, nitidamente, uma mulher. Aqui não se sabia se era uma mulher ou era um homem. Está morto, perdeu o sangue, está branco. Então, nós temos testemunhos desconcertantes de que isso é um fato. E aqui nós temos a sequência. Na sequência nós temos aqui, ó, temos aqui o primeiro ser, que não mostra claramente, depois o segundo, que é um faraó, depois o terceiro, que já seria um grego antigo, barbudo, ou um viking, e depois então nós temos aqui um ser humano já da Inglaterra mais ou menos, um cidadão inglês, e depois então nós temos um homem que é da nossa época, portanto americano ou então brasileiro, vestido da nossa época. Então seria a mudança, portanto, da essência imortal, né? Desde o primeiro, passando por vários outros corpos, portanto é a pessoa inteira. A diferença da metempsicose ou da transmigração é que é apenas o átomo semente, ou seja, somente uma parcela da mente, que fica no nervo, e ali ele se instala e traz a sabedoria do seu antecedente. Ou seja, num
são vários corpos, é o corpo todo. Inclusive, se tiver a marca de nascença, né, uma verruga, ou um sinal, ou alguma mancha, então aparece. Nós sabemos que várias pessoas nasceram e foram consideradas a reencarnação de outras, porque tinham manchas exatamente onde o seu antecedente tinha. Um avô, um bisavô, não tinham. Então foram consideradas assim uma clara evidência da reencarnação. Mas vamos considerar que sim. Mas é diferente. No caso da metempsicose, é apenas o psiquismo. Né? Então, o metapsiquismo é somente só o psíquico. Ou seja, só uma parte da mente, a sua inteligência e a sua memória. Só isso. Então, eu só tenho, segundo a minha crença, a inteligência e a memória dos meus antecessores. Não tenho meu corpo. Meu corpo não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ou seja, ele vai pagar pelos pecados dele e eu vou pagar pelos meus. Então, essa é uma questão curiosa. Né? Se ele errou, então eu não vou pagar pelos pecados dele. Mesmo porque eu nasço sem saber quais pecados que eu tenho que pagar. Então, como é que eu posso então pagar por um pecado que eu não sei? É natural, se o homem é inclinado ao mal, que ele cometa mais pecados. Então, ao contrário, ele vai acumular mais pecados. Mas a crença é de que ele desperte e tenha uma noção lúcida de que ele tem que fazer receber de alguém, ou de um livro, ou então de uma doutrina. O Espírito tem missionários, ou então de seres angelicais, ou de mestres espirituais, que ele tem uma noção de que, então, ele tem que ser bom, ele tem que praticar moral, viver uma vida ética, então assim ele recebe ajuda do outro mundo. Então, parte do princípio de que há uma essência espiritual, imortal, né, e de que ele recebe ajuda do outro mundo. Através de intuições, então ele recebe uma informação. Então, são supostos que nós, na reencarnação, temos de aceitar. E nós temos aqui, então, vários exemplos. Então, aqui estão hipóteses. Ó. Da morte, aqui nós temos um cemitério, e aqui uma criança novinha no berço, acabando de nascer. Então, quem morreu lá, então morreu, ficou o corpo lá. E aqui vem o corpo todo novo. Na reencarnação, vem o corpo todo, na nova criança. Ou seja, o corpo, inclusive, se tiver uma marca de nascença, um sinal, uma mancha, alguma coisa assim, aparece no corpo. A metempsicose não aceita isso. Na metempsicose é apenas a sabedoria. Passa de um para outro. Ou seja, Einstein, quando morreu, então a sabedoria dele passou para alguém. Então alguém passou a ter a sabedoria de Einstein. E assim cada pessoa que morre leva aquilo que sabia e o corpo fica deteriorado, se deteriora. Mas esse saber, né, que chama-se átomo semente, né, é uma célula que fica, uma célula nervosa do cérebro, onde esse átomo semente fica. E é no tronco encefálico. Não é aqui no parietal, nem é no nosso subconsciente, é no inconsciente. Por isso que a pessoa também não se lembra. Né? Em nenhum dos dois casos se lembra. Mas a questão fundamental, a diferença é a reencarnação, você tem que pagar os erros que o anterior fez. E na transmigração, não. Você tem que continuar o que a pessoa fez. Olha a diferença. Então, o meu raio, então, seria o raio sacerdotal. E eu teria que continuar a fazer o sacerdócio. Eu sou um monge leigo. Já estudei no mosteiro beneditino e decidi não ser mais monge, mas me considero monge leigo. Por quê? Porque eu descobri o seguinte: pega o meu nome, Marlan Fé. São 3 sílabas. Mar, M-A-R-L-A-N, e F-E. Acontece que eu descobri depois, separando essas 3 sílabas, que F-E, Fé, em chinês é cordeiro. E Lam, de Dalai Lama, Lama, grande Lama, né, sacerdote,
em tibetano é cordeiro. E Ram, que é o inverso de Mar, e o nosso subconsciente tem a capacidade de, quando você diz uma palavra, ela vê de um lado para o outro. Ela tanto entende Mar como Ram. Quando você diz Mar, ela entende Mar e Ram. Nosso subconsciente entende a palavra nos dois sentidos, simultaneamente. Isso é uma condição que a maioria das pessoas não sabe, mas tudo que você fala, na velocidade que você quiser, seu subconsciente está fazendo o contrário. Nós pegamos para Shazam, quando eu lia gibis, então eu via que o Capitão Marvel gritava, o Billy Batson, né? Já tem aí a semente do Batman. Batson é filho do do morcego. E Batman depois vai ser, não vai ser mais o Capitão Marvel. Então, Billy Batson transforma no Capitão Marvel, quando chama Shazam, que era um mago, que dá a ele essa capacidade. E, no caso do Batman, não. Batman é um homem comum, e quando nós sendo comum, só tem uma inteligência incomum. A inteligência dele é capaz de vencer tudo, é capaz de conquistar a fonte cósmica da informação. Então, o homem morcego está ligado à fonte cósmica da informação. Ele tem uma capacidade. Essa capacidade é ligar-se, portanto, está mais para a transmigração do que para a reencarnação. Porque ele tem um átomo semente que liga ele através do seu raio, que é já uma pessoa que já tinha uma ligação com a fonte cósmica da informação. E ele se tem. Não há problema que ele não resolva. Inventa milhares de coisas. E sempre sai das dificuldades. Sempre resolve os problemas. Então, aqui seria para mim a transmigração, a metempsicose seria muito mais, vamos dizer assim, razoável, porque em nenhuma das duas eu lembro quem eu fui. Com o tempo, algumas pessoas adquirem esse conhecimento. Né? No meu caso, eu sei de alguns. Então, há muitas pessoas que sabem. Chico Xavier sabia. Notável, né? Chico Xavier sabia. Né? Foi a reencarnação de Emmanuel e outros. Então agora vocês, eu estou dando minha opinião pessoal. Eu não devo até evitar fazer isso. Então, conceitos filosóficos. Porque a doutrina filosófica diz que a definição diz que a reencarnação é o retorno, o renascimento da essência não física de um corpo biológico depois da sua morte. Então, no caso da transmigração, não é. É a continuidade, ou seja, depois que você morre, no caso de Einstein, então ele morre, o corpo se dissolve na areia e a alma, ou a essência imortal, vai para o outro mundo, planetérico ou planastral, e apenas a sabedoria dele, o átomo semente, volta em um novo ser, apenas em uma célula que está no sistema reticular. Uma das células do sistema reticular. No meu caso, é esse. Para mim, é sem dúvida nenhuma. Existe dar nenhuma opinião e dei. Então, mas ainda há a ressurreição. A ressurreição é a noção mais antiga. O que é que acontece na ressurreição? Bom, na ressurreição, que é dada pelo Samuel Nakama, ele fala da ressurreição, e então o que é que ele mostra? Ele mostra que, Samuel Nakama, ele mostra que o relato mais antigo, ou seja, a Suméria é a situação mais antiga da Terra. E aqui nós temos Samuel Nakama, que vai falar sobre a Suméria. E então, o livro mais antigo do mundo, a página mais antiga do mundo, tem mais de 40 milhões de anos, mas nossa só foi descoberta no ano 70, no ano 7.000 a.C. Então, aqui há a noção da reencarnação. Ou seja, há o inferno, e nesse inferno também há o quê? A reencarnação. Aqui diz, a primeira narrativa da reencarnação. Está vendo? A primeira narrativa da reencarnação. Então, isso aqui está no capítulo 19, né, do livro Samuel Nakama, e que está ressuscitou. Não, reencarnou, ressuscitou, ressurreição. Então, nem transmigração, nem reencarnação. É outra ideia, ressurreição, já é uma outra noção.
Nós estamos aqui no livro Samuel Kramer, página 177. Então, o que é a ressurreição? Vamos falar agora o que é a ressurreição. Então, segundo o relato, que é uma narrativa, né? Então, segundo o relato, o que acontece? Elia Segal é a rainha do inferno. E está, Oinana é do mundo. Então, um é do submundo, outro é do mundo. E Anu é do supramundo, portanto é do céu. Só que Inanna, que é a rainha do mundo, ou está, decide tomar os domínios da sua irmã Elia Segal. Mas Elia Segal consegue matar a irmã. E assim preserva os seus domínios, e assim que ela mata a irmã, então, no sobrenatural, então, submundo, mundo, supramundo. Então, Anu, que está no supramundo, pai de ambas, pai dos deuses, envia 2 androides, os quais abrem a boca de Inanna e com 2 odres obrigam seu tubo digestivo a receber água da vida e o alimento da vida. Água da vida e o alimento da vida. E por incrível que pareça, o relato diz, volta à vida. Ou seja, volta à vida. Aí morreu e voltou à vida. Agora, seria mais para a reencarnação? Não, voltou no mesmo corpo. Então não seria reencarnação. Seria ressurreição. Ressuscitou. No mesmo corpo. A ressurreição supõe no mesmo corpo. Então já é outra concepção. Vocês podem escolher. Cada um acredita no que quiser. Tá bom? Então, morre, é morta por Elia Segal. E então 2 androides mandados pelo Anu, que está no supramundo, no céu, então ele faz com que eles com 2 odres espremam e botem a ponta do odre na boca de Estar e a espreme e é obrigada a comer, né, a pasta que é chamada o alimento da vida e beber água da vida. E ela ressuscita, né? No Novo Testamento nós temos vários relatos de ressurreição. Jesus ressuscita, por exemplo. Volta à vida no mesmo corpo, depois de ter morrido, sem ter sido deteriorado. Não há, portanto, na ressurreição de Estar a deterioração do corpo. O corpo não deteriora. Ela volta 3 dias antes, exatamente o tempo onde Cristo. É uma narrativa que tem sequência. Na Caldeia, Herdeiros Sumérios, Dr. Woolley, está aqui na Bíblia, né, no livro de Charles Marston, página 184, 193, né? Então nós temos aqui o túmulo dos reis sumérios. Vamos então voltar para a câmera e ver como é que é. Já é outra história, ressurreição. Então, vamos lá. Então, o túmulo dos reis sumérios é a narrativa que vamos ter aqui no livro do Dr. Charles Marston, que é a ressurreição, seria assim. Então ele encontra os túmulos dos reis sumérios. Então ele vê os túmulos dos reis sumérios. Aqui os primeiros túmulos. Ele encontra uma sequência de túmulos de reis sumérios. Aqui está um dos reis, né, sumérios, e aí Dr. Woolley encontra uma sequência de túmulos onde é esse reis sumérios. Aqui está mostrando, né, os primeiros túmulos. Depois encontra outros, e os segundos túmulos, né? Então há outros túmulos, né? Um túmulo bem grande, onde tem um faraó, ou seja, pelo menos está aqui, o grande túmulo. Então, vários túmulos, e aí o que acontece? Nesses túmulos, então as pessoas estão numa mesa, a mesa é longa, é grande, e aí o relato aqui, Dr. Woolley, é que a pessoa rica é colocada sobre a tábua da mesa, sobre mármore, e ao redor dela está tudo que ela gosta: dinheiro, riqueza, diamantes, ouro, e as pessoas que ela gostava, que ela espera que volte com ela na próxima vida. Então seria a crença na ressurreição. Não na ressurreição igual de estar. Então não chega a deterioração do corpo. Ela ressuscita no mesmo corpo imediatamente. Mas ali não. Os reis sumérios não há provas. É diferente. Mas os reis sumérios acreditavam que o corpo se deterioraria
os amigos cavalos e tudo deterioraria, os tesouros não deterioram, ouro, prata e pedras não deterioram, mas eles voltariam, portanto, à vida, numa vida futura, no mesmo corpo. Portanto, ele leva o barbeiro, o copeiro, as esposas, o cavalo e tudo que ele gosta. Então, isso aí são os túmulos de rei de Ur. São 15 túmulos, eu acho. Né? E em Laquish, então existe também 2 túmulos onde há a mesmíssima coisa. Na Babilônia, na Caldeia, é como essa crença. Quando o rei morria, então os sensuais empregados, servos, fiéis, iam com ele. Na Caldeia, Babilônia. Então, a ressurreição é uma hipótese considerável. E aí, Ule ficou famoso porque ele interpretou, com base em vestígios arqueológicos, como do dilúvio, que é narrado por Kramer também, né? Ele narrou o dilúvio, ele conseguiu recompor a história da civilização. Aqui nós temos também o dilúvio. Então, o Dr. Ule, pegando as narrativas arqueológicas, ele reconstitui o que é que uma civilização tinha, como é que ela era. Então, ele foi considerado um gênio, porque ele terminava, aqui está a narrativa do dilúvio. Aqui está a narrativa do dilúvio. Então, nós temos aqui, então, pelo Dr. Ule, ele mostra que foi local, não foi universal, não foi um dilúvio universal, é local, mas ele reconstitui como é, pelos vestígios arqueológicos, como era a cidade, ou as cidades antes da inundação. Foi famoso por isso. Ganhou fama por isso. Né? Então está no livro de Dr. Samuel Nakama, que é um dos meus preferidos, a história começa na Suméria. Então está aqui. A narrativa do dilúvio explicada, mas não universal. Porque há 80 dilúvios. Há 80 dilúvios. As narrativas de dilúvio são 80 no total. Eu tive cuidado de fazer a pesquisa. Tá bom? Então, assim, o nosso queridíssimo e, vamos dizer assim, competente Dr. Ule, arqueólogo, então, através de vestígios, ele consegue recompor a história das civilizações, naquela situação que a arqueologia encontrou. Finalmente, vem a ressurreição de Cristo, né, que é o clímax para o Brasil brasileiro, né, ou os que são. Nela, Jesus é pregado na cruz. Então, primeiro começa com isso. É condenado e pregado na cruz. Um homem justo, um homem bom, mas acontece que por inveja ele é pregado na cruz. Então aqui nós temos uma noção de que ele seria uma pessoa assim, ó, aspecto belíssimo, e é pregado na cruz, é crucificado. Meu Deus do céu, eu vou ter que demorar muito a entrar. Então esse homem justo é inocente, é declarado inocente por outro lado, é crucificado. Então depois do crucificado ele é descido da cruz. Então, depois da crucificação, os amigos descem ele, é crucificado, está aqui na cruz, ó. Ele está aqui na cruz, é crucificado. Mas os amigos descem ele da cruz, tiram ele da cruz, botam ele abaixo da cruz, tiram ele da cruz. E aí o que acontece? Segundo o pintor Rafael, mostra, né? Rafael mostra várias cenas, então ele é descido da cruz. Então ele é, primeiramente, os amigos descem ele da cruz. Aqui está descido da cruz. Então essa aqui é Maria Madalena, ou então São João Apóstolo, o apóstolo pequeno. Ele não tinha barbas, então não sabe, ele está sendo descido da cruz. Aqui nós temos em desenho, nós temos um desenho que mostra aqui a descida da cruz, né? É um desenho, mas é a mesma coisa, a deposição da cruz. E finalmente ele ressuscita e volta e vai para o céu. Então a ressurreição, né, que é esse quadro aqui, ele é pegado na cruz, ressuscita, e os soldados têm medo, aqui seria um túmulo, mas não era assim, o túmulo era uma pedra, isso é renascentista, e então ressuscita, e aí é tirado da cruz e ressuscita. É colocado no sepulcro, mas ressuscita. Depois vai ao céu, sobe para os céus. Então ressurreição,
Está aqui, e a ascensão, que é a ida para a volta ao Pai. Então, a deposição de novo aqui, ó, deposição da cruz, né? E depois, finalmente, a ascensão, que é a ida até o céu. Então, termina com ele indo até o céu, onde estaria lá, na companhia de Deus Pai Todo-Poderoso, lá, ó, só o quadro da parte de cima, onde está o Pai, lá em cima, o Espírito Santo, que não aparece aqui, porque o quadro é pequeno, e Jesus ressuscitado, nu como foi crucificado. Então, essa é a crença básica dos cristãos. Mas, o cristão que não precisa crer, não precisa crer. Só vai ser chamado de herético. Herético quer dizer assim, separado. Então, essa crença é o pilar do cristianismo. E o cristão que não acredita nela é chamado herege, separado. Né? Então, divergência também no Antigo Egito, porque lá havia a mumificação. Por que se mumificava o faraó? Alguns estudiosos inclinam para a reencarnação, porque eles acreditavam que mumificava porque ele reencarnava. Mas para que se reencarnava, olha, não parece lógico. Se o faraó, raciocinem comigo, se o faraó era mumificado, então se a reencarnação é em outro corpo, aquele corpo não seria para nada. Então ele acreditava na ressurreição, como os reis sumérios, né? O túmulo dos reis sumérios, 15 reis sumérios. Então não seria reencarnação, porque a reencarnação é em outro corpo, e ele preservava o corpo. A mumificação é a preservação do corpo. Então quem diz que acreditar na reencarnação está errado. Não acredita na reencarnação coisa nenhuma, porque ele preserva o corpo. Ramsés II, nós temos a múmia dele. Então a múmia de Ramsés II é que estava mais bem conservada. E porque ele foi mumificado, acreditava voltaria no próprio corpo, no corpo dele. Isso é ressurreição, reencarnação. Portanto, aqui está claro. E Tote nos deu a viva voz que a elite sacerdotal do Egito acreditava na metempsicose, embora não deixasse o povo saber. Então, o átomo semente retornou para outro ser. No meu caso, ele fala de mim. Uma cadeia de transmigração do saber. Só do saber. Daquele sacerdote lá, no Egito, ele mostrou sendo uma iniciação no Egito, eu estava enfileirado entre 10 sacerdotes, dividido em duas lados paralelas, duas fileiras. Uma de 50, outra de 50. Perguntei a ele se eu era um ser reencarnado. E ele respondeu que não. Que o sacerdote de Heliópolis não ensinava, mas havia uma tarefa de continuidade da missão. Eu continuo, portanto, a missão do meu antecessor, que era um sacerdote. Carneiro, cordeiro, cordeiro. Mar, Ram, carneiro. Lam, carneiro. Fe, carneiro. Fe em chinês, Lam em tibetano e Ram em hindu. Então, carneiro, carneiro, carneiro. O carneiro sendo sacerdócio. Neles há 7 raios, há 7 tipos de missões. Eu pertencia à missão sacerdotal. Por isso, a minha essência é mais sacerdotal. Eu tenho sempre a inclinação mais religiosa do que científica. Tive a revelação, pois, que a elite sacerdotal do Antigo Egito acreditava na metempsicose, ou seja, só sabedoria, só psiquismo, volta, somente o psiquismo. Somente quem migra é o átomo semente, que fica numa célula, só numa célula, pode ser pequenininha, quase invisível, né, no sistema reticular. Então, seria o átomo semente. Meu amigo Mariano Saltice foi quem me deu essa palavra. Ótimo. O núcleo celular que tem arquivado a sabedoria dos antecessores da Academia Missionária do Raio. Então, eu tenho a elite, eu tenho a sabedoria dos meus antecessores da Academia Missionária dos Raios Sacerdotais. É como a chama olímpica. Vamos a Kardec. Espiritismo, página 10. Espiritismo, página 10, nós temos aqui Kardec. Kardec foi um trabalho lindíssimo. Kardec foi um trabalho de investigação. Ele tentou provar. Foi o primeiro a tentar fazer uma investigação e provar. Não partiu do suposto que havia, portanto, a essência. Ele foi tentar verificar, mostrando ao codificador do Espiritismo, que é um trabalho muito belo. Né? Ele tem um esforço muito grande, embora haja críticas. Mas ele tentou provar que há essa essência. Todos partiam de que há a essência.
na reencarnação. Ele foi tentar provar que a essência, a comunicação com os espíritos. Ou seja, os espíritos haviam porque já tinham morrido e estavam no outro plano. Então, ele tem o mérito de ter desprezado a noção já suposta de que havia e vai provar que havia investigando. Aí está o método do codificador do Espiritismo. Aqui na cimentada dele é Allan Kardec. Então, um homem notável, né? E vai tentar fazer isso. Mas vai ter bastante opositores. Então, alguns opositores dele são famosos. Então, nós temos Aksakov, o russo, nós temos o Conan Doyle, que é inglês, e nós temos então a oposição. Conan Doyle é quem cria Sherlock Holmes e vai dizer que Kardec errou porque usou médiuns psicógrafos. E ele vai estudar um personagem que se chama Douglas Hume. E Aksakov, russo, usou médiuns incorporados e criticou Kardec porque usou psicógrafo. Mas o nosso Chico Xavier era um psicógrafo indubitavelmente fiel ao que era ditado a ele do além. Então, mas a maioria dos psicógrafos não tem essa perícia e influenciam. Essa é a crítica de Aksakov. O médium incorporado não influencia e o médium psicógrafo ele influencia. Então, conscientemente, inconscientemente ou inconscientemente, ele influencia, modifica os escritos dos seus, vamos dizer assim, dos seus informantes. No Brasil, Chico Xavier teve o privilégio de ser insuspeitável. O Nandori estudou o maior fenômeno espírita inglês, chamado Douglas Hume. Está aqui no Espiritismo, um homem fantástico, na página 28. Página 28, nós temos aqui Douglas Hume, 10, vamos à página 28, 14, pronto. E nós temos, então, Daniel Douglas Hume. Hume ou Hume. Então nós temos aqui o retrato dele. Vamos voltar para a câmera, é o último. Então esse homem era alcoólatra, então não adiantava nada ter tanto poder. Ele levitava, e ele levitava sozinho, ou então levava com ele tudo o que ele queria. Ele podia levitar e levar essa mesa, o computador e tudo junto. Né? Existe o relato onde 15 investigadores da sociedade, Royal Sociedade de Londres, a Royal Sociedade de Londres então foi investigar ele. Thomas Douglas Hume. Não é isso? Daniel Douglas Hume. Então o que é que ele fez? 15 investigadores foram lá, da Real Sociedade de Londres. O que é que ele fez? Estava na mesa de trabalho e aí chegava, botava uma lâmpada, uma campainha e botava outra coisa lá e disse, faça isso tocar, faça isso bembilhar, e aí estava aqui, no 10º andar do edifício, 10º andar, uma janela enorme atrás dele, ele pegou na mesa e aí saiu voando para trás 11 andares e foi pelo ar, cerca de 5 ou 6 metros. Depois voltou, encaixou-se no lugar e disse, senhores, boa tarde. E os investigadores foram embora. Está arquivado na Royal Sociedade de Londres, Royal Society of London. Está arquivado. Pertence ao arquivo da Royal Sociedade de Londres. Então, eles fizeram a experiência, foram testá-lo e ficaram boquiabertos. Mas fizeram o relato, está guardado hoje nos arquivos da Royal Society of London. Pronto, estamos aqui aos 48 minutos, né, quase 50, e não sei, se não der o like, deem, não se inscrevam. Nós fizemos a jornada arquetípica e o tarot divinatório. Vamos colocar agora em sequência o curso Cabala, não tem muita aceitação, acho que o foi muito fundo, veio mais raso. Ou então a alquimia, tá? Então terminamos aqui, boa visualização, eu estou me adaptando à webcam, porque ela dá uma noção de espaço diferente do meu gravador. Então, até o próximo e espero que vocês tenham gostado. Foi um esforço que eu fiz para ficar indene, para mostrar todas as hipóteses, todas, que falam da vida futura, depois da morte. E dizem que sim, há uma substância que fica, seja o átomo semente, seja a ressurreição ou o poder de Deus que ressuscita a pessoa, como está na Suméria, como Jesus na Galiléia, ou então, no caso,
da reencarnação, que seria a pessoa vem inteira no corpo de outro ser. Então o embrião, quando nasce, já é inteiramente outra pessoa, a pessoa que volta em outro corpo. Inclusive, se tiver um sinal, se tiver uma característica parecida muito com a anterior, então o pequeno Buda é encontrado porque quando mostram para ele o colar do grande lama, ele olha e diz, fala sobre o colar detalhadamente sobre o colar. E aí diz, pronto, é a reencarnação do Dalai Lama. E assim ele passa a ser. Mas o mais impressionante é Shanti Devi. Talvez façamos sobre ela. Então fiquei neutro e dei a vocês todas as hipóteses, com os mais importantes. Até o próximo.